Fala galerinha Dominantes Online, Thiago Doninha aqui na área, e aqui a gente vai continuar falando sobre o trabalho de uma força. Bem, da última vez a gente chegou à conclusão que o trabalho é a grandeza física responsável, não é, pelo aumento, pela mudança da energia de um corpo. Só faltou a gente trazer aqui algumas ideias de forças especiais que a gente utiliza no nosso cotidiano, como por exemplo o trabalho da força-peso. Ok? A força-peso, pessoal, é uma força de interação gravitacional que os corpos têm com o nosso planeta, fazendo com que eles sejam sempre atraídos para o centro, né, do nosso planeta. Então, automaticamente, a gente pode concluir que a força-peso ela é uma força que possui sempre uma direção vertical e um sentido para baixo, ok? Então, analisando ali três formas diferentes de pensar o trabalho da força-peso, a gente percebe que aqui a nossa queda acontece de forma direta, aqui a gente tem uma queda que acontece na diagonal e aí a gente tem aqui uma que acontece de forma meio, né, tortinha, como se fosse um tobogã, né, algo do tipo. Bem, o que a gente precisa chegar à conclusão? Que como a força-peso ela é uma força que sempre, né, vai estar na vertical, o nosso deslocamento necessariamente ele precisa ser também na vertical. A gente deixou bem claro que o trabalho ele é proporcional ao deslocamento. Então, se a força-peso é uma força vertical, o nosso deslocamento ele também precisa ser na vertical, né? E aí a gente chega à conclusão que pelo fato, né, da força-peso ser paralela, a força-peso ser vertical, né, automaticamente a gente pode concluir que a forma como que a gente vai calcular o trabalho da força-peso, ela vai ser vertical também, ok? E aí a gente chega à conclusão que o trabalho é a força vezes o deslocamento. Vimos isso na aula anterior e a força que a gente está estudando aqui no caso é a força-peso. E o nosso deslocamento ele pode ser chamado de altura, porque agora o nosso deslocamento ele vai acontecer na vertical, ok? Bem, como a gente bem sabe, a força-peso ela é calculada através da massa vezes a gravidade que está atuando no corpo, e aí a gente chega à conclusão que o trabalho da força-peso é a massa vezes a gravidade vezes a altura, ok? Bem, e o que eu preciso deixar bem claro aqui para vocês? Nessas três situações, a gente tem a mesma altura, a gente tem o mesmo desnível, não é? E o fato da gente ter o mesmo desnível faz com que o trabalho da força-peso exercido pelo corpo nessas três situações sejam exatamente o mesmo. Então, sempre que vocês estiverem analisando o trabalho da força-peso, não precisa perceber como que esse corpo vai cair. A única coisa que vocês precisam prestar atenção é em simplesmente a distância que ele percorreu verticalmente, ou seja, a sua altura, para que você consiga calcular o trabalho da força-peso. Tudo bem? Bem, trazendo uma coisa que a gente falou na questão anterior, é que nós temos a possibilidade do aumento e da diminuição da energia de um corpo, não é? Então, necessariamente, quando a gente fala do aumento e da diminuição da energia de um corpo, a gente precisa lembrar do que a gente chama de trabalho motor e o que a gente chama de trabalho resistor, não é? Bem, falando aqui sobre a força-peso, a gente precisa sempre perceber que a força-peso ela possui direção em sentidos constantes, direção vertical e sentido para baixo. Então a gente precisa pensar no seguinte: quando que a força-peso vai estar ajudando o nosso movimento e quando ela vai estar atrapalhando o nosso movimento, não é? Então, o trabalho motor no caso da força-peso é sempre quando o nosso corpo está caindo. Por quê? Porque quando o nosso corpo está caindo, necessariamente o movimento, o deslocamento, ele está na mesma direção e no mesmo sentido do nosso deslocamento. Então, o nosso trabalho acaba sendo o motor. Quando é que o nosso trabalho vai ser resistor? Bem,
se a nossa força ela tem sempre o sentido para baixo, para que o nosso movimento, para que o nosso trabalho diminua a nossa energia, o deslocamento ele precisa ser contrário ao sentido que nós temos para força-peso. Então, nesse caso, sempre que tem um movimento de subida, não é? O nosso corpo está realizando um trabalho resistor, ou seja, um trabalho negativo. Outra força que é importante para a nossa análise é a força elástica. A gente aprendeu que a força elástica é uma força que sempre vai ser regida para nós através da lei de Hooke, não é? Então, essa força elástica ela sempre vai ser proporcional ao nosso deslocamento. E aí, o fato dela ser proporcional ao nosso deslocamento, percebemos que através da lei de Hooke, a nossa força elástica ela não é constante, ela é uma força variável. E a forma como que a gente tem para calcular o trabalho de uma força variável é sempre através da área da figura, não é? Bem, e vendo aqui nesse caso, a gente sempre tem um triângulo associado à nossa força elástica, fazendo essa análise de força elástica e deslocamento, não é? E aí, percebendo aqui, nós temos que a base do nosso triângulo aqui, ela vai ser o nosso x, e a altura, não é, do nosso triângulo vai ser a força elástica associada. Percebam que o deslocamento do corpo, nesse caso, é exatamente a deformação da mola a qual a gente está trabalhando. Então, para que a gente consiga chegar nessa formulazinha aqui para força elástica, a gente lembra que o trabalho, nesse caso, vai ser a base vezes a altura dividido por 2, porque necessariamente a lei de Hooke vai trazer um gráfico em forma de triângulo para a gente, e aí a gente chega à conclusão que a gente tem o nosso trabalho sendo o x vezes o fel dividido por 2. E através da lei de Hooke, a gente sabe que a lei de Hooke, o fel é calculado através do k vezes o x. Então, nesse caso, nós temos o x vezes kx dividido por 2, fazendo com que a gente chegue à conclusão que o nosso trabalho da força elástica, ele sempre vai ser o k vezes x ao quadrado dividido por 2, ok? Uma das coisas que a gente precisa levar em consideração é que para que a gente consiga falar, não é, sobre trabalho motor e trabalho resistor, a gente precisa ver para onde é que está o nosso referencial. Vamos deixar bem claro que a força elástica ela é uma força de reconstituição. Então, se a gente estica a mola para a esquerda, necessariamente o corpo ele vai ser empurrado para a esquerda através da força elástica. E se eu estico o meu corpo para o lado esquerdo, a gente faz com que o nosso corpo, a mola, ela tente voltar para sua condição de relaxamento, que no caso está na direita. Então, dependendo do referencial, a gente pode ter um trabalho motor para a direita, um trabalho motor para a esquerda. A gente precisa sempre analisar aonde que está o nosso referencial para que a gente entenda aonde que está o nosso deslocamento e para onde está a nossa força elástica, ok? Bem, analisando aqui esse exercício, pessoal, nós temos o seguinte: um corpo de massa 10 kg é puxado por uma mola de constante elástica K igual a 100 newtons por metro. Então ele deu aqui a identidade da nossa mola, ok? E ele fala que o seu comprimento natural é de 2 metros. Qual é o trabalho realizado pela força elástica para deslocar o corpo da posição 10 metros para a posição de 4 metros? Bem, como é que a gente vai analisar essa questão aqui? Eu vou analisar os dois pontos a qual ele quer que a gente pense, tá? Ele quer que a gente dê uma olhada nesse ponto e nesse outro ponto aqui, ok? Bem, o que acontece nesse ponto? Eu estiquei a minha mola quer voltar para sua condição de relaxamento. Então, necessariamente, a minha força elástica ela está voltando para sua condição de equilíbrio, né? Então, o nosso deslocamento de 10 para 4 metros faz com que, nesse caso, a gente tenha um trabalho da força motor, ou seja, um trabalho que está relacionado, né, a um trabalho motor, ou seja, um trabalho positivo. Bem, levando isso em consideração, o que eu vou pensar? Eu vou pensar
no trabalho que a gente tem para trazer esse corpo até esse ponto e depois o trabalho que a gente tem nesse outro ponto aqui, tá? Bem, pensando no primeiro ponto, que é esse aqui, eu vou dizer que o trabalho da força elástica, né, para trazer o corpo até essa posição, foi de quanto? A gente tem aqui kx² dividido por 2, então esse nosso trabalho ele vai ser 100 vezes a deformação que nós temos para levar o corpo até lá, ou seja, a gente saiu da sua condição de equilíbrio, né, de relaxamento, que era de 2 metros e levamos até 8, até 10. Então, a nossa deformação nesse caso foi 8. Então, o trabalho aqui para a gente levar até essa primeira posição foi de 8² 64, 6.400 dividido por 2, 3.200 joules. Agora eu vou analisar o trabalho que eu tive para levar o corpo até a sua segunda posição aqui, ou seja, até a posição de 4 metros, tá? Então, nesse caso aqui, o trabalho dessa nossa força elástica vai ser 100 vezes a deformação, que nesse caso é 2 metros. Então, a gente tem que o trabalho da força elástica, nesse caso ali, acabou sendo 400 dividido por 2, 200 joules. Tá? Bem, e o que eu vou pensar aqui? Então, nesse caso, eu tenho uma força elástica que volta para sua condição de equilíbrio, aonde inicialmente eu tinha gastado 3.200 joules para ele ir até aquela posição. Então, quando eu faço ele voltando para sua condição de 4 metros, a gente faz justamente aqui o quê? A subtração, né? Ou seja, o ganho de energia que a gente teve nessa transformação vai ser de 3.200 joules menos 200 joules. E aí a gente chega à conclusão que o nosso trabalho final ele foi de 3.000 joules. E aí a gente marca aqui a letra C como sendo a nossa alternativa correta. Ok, pessoal? Bem, pessoal, não esqueçam de fazer os exercícios que estão lá na nossa plataforma e bom estudo!